E eu quero também contar para vocês que o Senado articula um acordo para destravar um projeto que regulamenta o uso da inteligência artificial. Essa atitude vem justamente após a criação de regras pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Nessa terça contei para vocês que a Corte aprovou uma resolução que proíbe a prática de deepfake nas eleições. Prevê que o eleitor seja comunicado, avisado, quando aquela campanha usar a tecnologia de inteligência artificial. Aí no Senado há um projeto que é de autoria, inclusive, do presidente Rodrigo Pacheco, que é um pouco mais amplo, que regulamenta outras coisas. E o fato de regulamentar a mais faz com que ele gere discussão, divisão de opiniões e fique ali parado, né? E o que eles tentam agora é articular uma maneira dele avançar. Você acha que é justamente essa ampliação que complica a história, Langani? Porque era uma preocupação em relação, inclusive, ao debate feito no Tribunal Superior Eleitoral, né? Exatamente, claro. E se a gente pegar, por exemplo, o passado recente, a gente viu a tal da desordem informacional, o fato é verdadeiro, mas a conclusão pode ser falsa. Se a gente chegou a esse ponto, né, que fere o juridiquês, fere a lógica, então imagine em algo que é absolutamente complexo. E aí, nessa situação de regular a inteligência artificial, eu tenho medo, sabe do quê, Evandro? Dos jabutis. Que isso acabe como um pretexto para criar um ambiente aí de censura. E aí é muito ruim. É claro que uma nova tecnologia, ela acaba sendo regulada. Isso é normal, né? O trânsito numa cidade, ele tem uma regulação. A gente tem que parar no farol, né? A gente não pode ultrapassar um determinado por exemplo, comunicar a pessoa que ela está assistindo uma campanha com inteligência artificial é transparência, está correto. Né? Agora, não pode atacar os direitos fundamentais. Então, por exemplo, no trânsito, eu não posso, eu tenho que ter o meu direito de ir e vir. A mesma coisa em relação à regulação do uso da tecnologia. Pode até ter regras, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que essas regras não firam a liberdade de expressão que está tão cambaleando nesse país. Ô Luiz Felipe Dávila, você entende que o Tribunal Superior Eleitoral já delimitou que era necessário e que isso tira a necessidade também do Senado analisar, levar em frente uma proposta que seja mais abrangente? Bom, primeiro aqui a questão fundamental, como o Langani falou, isso aí para entrar em censura é um minuto, assim, né? O árbitro que vai decidir o que é verdade ou não é o TSE ou a Supremo, isso é um absurdo total. Inclusive o órgão regulador é um dos temas mais divergentes dentro dessa proposta. Isso tem que implodir, não pode existir esse órgão. Isso aí é o órgão da censura, isso aí a gente volta aí à época da ditadura, que o censor no jornal lá, vai lá ver o Estadão antigamente, que tinha poema de Camões, tinha receita de bolo, porque o censor ia lá e tirava a notícia do ar. É isso que vai acontecer. Isto é um órgão para controlar o que é verdadeiro e falso. Não existe, não pode ter um órgão que vai arbitrar entre o que é verdadeiro e falso. Isso não existe. Então, assim, primeiro é esse ponto correto de eu dizer que está sendo utilizado a inteligência artificial, ok. Tudo que vai criar conselho, regular, para uma instância superior decidir o que é verdade ou mentira, isso é censura na veia. E é isso aí que bem disse o Langani, que a gente não pode deixar acontecer. E terceira coisa que me chama a atenção é como o governo pode regular algo que ainda nem existe, eles nem conhecem o que está acontecendo, está começando a acontecer agora. Então, o que a gente tem que fazer? Usar as leis existentes para regulamentar isso. Já existe a lei do Código Penal. Se você usar a inteligência artificial para colocar palavras na minha boca que eu nunca falei, isso é calúnia, é difamação e eu vou processar, acabou. Isso já está no Código Penal, não tem que inventar outra coisa. Então, precisamos ir muito com cuidado em cima de regulamentação, mas precisamos aumentar, sim, como faz parte do projeto, a transparência, para dizer que isso vem sendo utilizado, e não podemos criar nenhuma instância que vai arbitrar o que é verdadeiro e o que é falso. Isto é ferir de morte a liberdade de expressão garantida na Constituição brasileira. Ô Gustavo Segré, você se preocupa com a possibilidade de avanço desse projeto no Senado? Me preocupa se isso for encaminhado para uma questão de censura. Sim, me preocupa e muito. Concordo com os colegas em que quando você tem subjetivamente a apreciação de uma ou mais pessoas que podem determinar que aquilo que você, Evandro, está falando é verdadeiro ou falso, eu tenho preocupação, me preocupa. E vou tomar exemplos concretos.
campanha presidencial 2022. Não podia ser dito que o presidente Lula era amigo de ditaduras, porque isso era considerado uma fake news e tal. Está provado que é amigo das ditaduras. Aí não dava para falar da questão do aborto. Saiu uma nota técnica que há 2 horas foi cancelada, que permitia a questão, a nota técnica 2/24, 2024, e que foi utilizada por questões religiosas, pela oposição, dizendo o governo Lula está autorizando o aborto até 9 meses por questões que constam na lei, mas se consta na lei, por que retirou a nota técnica? Então, naquele momento, não dava para falar. Não podemos falar que o governo, a proposta do PT, era facilitar, como grande parte do progressismo, as questões do aborto, como vemos em vários países da América Latina. Não dava para falar. Por quê? E porque isso poderia ser considerado fake news. O tempo provou que nenhuma das duas era fake news. E aí? Como voltamos no tempo e contamos para o eleitor? Ô, eleitor, você fez de troja, porque a pessoa que queria te contar que esse governo era amigo de ditaduras e propiciava o aborto, não dava para contar, porque isso poderia ser uma fake news. Mas o tempo provou que é verdadeiro. E agora? Como conversemos a essa pessoa que disse, não, peraí, eu votei nisso porque me falaram que ele não estava de acordo com o aborto nem estava amigo da ditadura. E agora provou que estava. E agora, como voltamos no tempo? Então temos que ter muito cuidado. A prioridade é a liberdade. E da inteligência artificial, Evandro, me preocupa uma coisa que os congressistas não estão nem aí com isso. Na Suécia, agora, nesses dias, uma empresa de call center demitiu 700 pessoas porque poderia utilizar inteligência artificial no lugar deles. Esse é o problema verdadeiro. Esse é o problema em que os parlamentares deveriam se preocupar, não tanto na fake news eventual, que colocando que isso é uso de inteligência artificial, o eleitor não é burro, ele vai saber como fazer. Mas quando você, para qualquer eleitor, proíbe que ele veja uma divulgação de possível uso de inteligência artificial e ele vai perder o trabalho pela inteligência artificial, garanto para você, parlamentar, que ele vai estar muito preocupado com a possibilidade de perder o emprego do que ler ou ver um vídeo feito através de inteligência artificial. Ô Fábio Piperno, e a sua preocupação, aonde está alocada? A minha preocupação é que alguém, não sei se esse projeto ou eventualmente alguém da justiça se sinta um ser aí de vanguarda em relação a estabelecer o que pode e o que não pode, né? Quer dizer, enfim, se tornar um novo farol da história mundial para determinar, olha, o que a gente pode ser. Não, sabe, não inventa. Aquilo que a gente falou ontem, vai lá, estabelece o seguinte, a paternidade das coisas. Se é ou não inteligência artificial e quem fez. Quem foi a agência que fez. Ponto. O resto nós vamos ver acontecer depois, porque já tem... em 2018, eu fui ajudar um amigo numa campanha eleitoral para deputado, tal, ele queria fazer um jornalzinho de campanha. O Dávila deve conhecer com muito mais riqueza de detalhe isso do que eu. Aí nós fomos procurar umas gráficas para fazer esse negócio. Aí o que a gráfica queria fazer? A gráfica passava a ensinar a gente, olha, onde é que vocês pretendem distribuir isso? Porque, na rua, não fala, não pode, não é assim. Você tem que ter permissão para isso. Então, você tem um jornal Metro, por exemplo, esse pode, porque ele foi lá, esse jornal do candidato não pode. Ou então, você vai fazer isso de quantas páginas? Eu quero fazer tanto. Não pode, também tem um limite para isso. Então, já existe uma série de regras para isso e que a própria gráfica foi ensinando a gente. Eu imagino que uma agência que vá produzir material com uso de inteligência artificial também conheça as minúcias da lei para instruir o candidato. Pode isso, não pode aquilo, né? Fora isso, a gente não tem jurisprudência ainda, porque o negócio é novo. Muito novo. Então, acho que a gente deveria, inclusive, ficar mais atento às práticas que vão ser adotadas nessas 50, 60 eleições que vão acontecer no mundo todo esse ano. Uma vai ensinar para a outra. Vai ser um imenso benchmark aí para todo mundo acumular experiência. Agora, não dá para a gente ter, essa presunção de que todo mundo é mãe de nada nesse negócio, de querer
querer adivinhar limites, querer estabelecer qual vai ser o limite da malandragem aí do concorrente. Não dá, senão não vou para lugar nenhum. Não, concordância total aqui. Perfeito. Depois eu vou abrir o espaço para o Dávila também. Não, ele tem essa alma mesmo de defensor da liberdade, o Piperno, Claro, e é isso mesmo. É isso mesmo. Já Um grande passaram por defensor da liberdade. liberdade é isso mesmo. sempre. Opa. Porque esse que é o problema. Se a gente realizar aqui alguma mudança no calor, né, sem pensar, qual que é o problema? A gente corre o risco de jogar no lixo instituições consagradas. Esse que é o ponto. Essas mudanças muito abruptas, elas acabam sendo uma forma de um experimento social. E depois, como é que você volta atrás, né? Você tem alguns pilares que é muito difícil mexer. É o que o Piperno trouxe aqui. De repente você empodera tanto uma pessoa, um órgão regulador, que aí ela vai ditar o que é verdade, o que não é, o que pode, o que não pode. Como é que você volta depois, né? Na hora que você deu esse poder quase autocrático a essa pessoa ou a essas agências. Então, correta a fala do Piperno. O que foi, Dávila? Não, concordo plenamente com o Piperno nisso. Aliás, nós todos aqui, não importa quem é direita ou esquerda, defende a liberdade de expressão. Ninguém é contra isso. Então, isso aqui está acima da questão político-partidária. Agora, o que é importante votar, e essa sim é a matéria mais importante a ser votada, acabar com o anonimato nas redes sociais. Esta é a medida mais importante a ser votada nesse momento. Por quê? Porque o nosso receio não é que a inteligência artificial vai ser usada de maneira perversa pelas agências de publicidade, por quem tem CNPJ, todo mundo vai usar de forma ajuizada. O problema é o exército clandestino de anonimato que vai começar a produzir coisa em nome de um candidato ou de outro para difamar um ou outro. Esse é o problema. E só tem um jeito de brecar isso. É trazer luz a todo mundo. Ou seja, acabar com o anonimato, saber quem é o CNPJ ou o CPF da pessoa que está produzindo aquele conteúdo. Então, esta é a medida urgente para ser aprovada agora, para valer já na eleição. Acabar com o anonimato. O problema é o poder perverso do exército clandestino. Este sim é que causa os males nas eleições. Sabe que esses dias eu vi uma comparação muito interessante em relação a esse anonimato na internet, que foi com a questão do cigarro, né? A pessoa comentava o seguinte, nesse podcast que eu ouvia, hoje a gente fica pensando, meu Deus, como é que as pessoas podiam ter a permissão de fumar no avião, né? Como é que isso acontecia e todo mundo achava normal? E aí ele falava, eu acho que com a internet vai ser a mesma coisa, vai chegar lá na frente um período que a gente vai pensar, meu Deus, como é que se permitia que as pessoas tivessem vários perfis falsos, né, que montavam milícias ou que de alguma forma ajudavam a propagar fake news ou que atacavam pessoas, né? Então, essa consciência que vai mudando também, conforme você tem acesso a isso, mas sem barrar a liberdade daqueles que queiram utilizar. Então, no avião você não pode, mas em outros espaços você tem autorização para continuar fumando caso você queira, mas entendendo que há um espaço de limite ali necessário e também de responsabilização. Eu concordo absolutamente com o que o Dávila trouxe. Agora, por outro lado, a gente também tem que garantir, com o fim do anonimato, que as pessoas terão o seu direito amplo à liberdade de expressão. Porque o que acontece? Hoje você tem dois tipos de anonimato. Você tem um anonimato de uma pessoa que quer expressar as suas opiniões, se esconde atrás de um avatar, mas ela não está agredindo ninguém. Ela tem medo de perder o emprego, porque a empresa que ela trabalha é super de esquerda progressista e dependendo da opinião que ela der na rede social, ela perde o emprego. Isso pode acontecer com o lado oposto também. E pode acontecer. Então lá há um assassinato de reputação, a empresa fala, não, mas vem cá, você está com uma opinião muito conservadora, isso não condiz com as nossas práticas, isso não tem nada a ver, né, com a questão da empresa, a liberdade de expressão da pessoa. Então as pessoas se utilizam desse anonimato para garantir a liberdade de expressão. Agora, é claro que tem pessoas que se utilizam do anonimato para ofensas, para agressões, e isso tem que ser coibido, exatamente. Agora, tem que garantir a ampla liberdade de expressão. Tem que acabar com esse ambiente tóxico de que, dependendo do que você fala, você vai ter problema com a justiça, você vai perder o seu emprego, você vai ter assassinato de reputação. Eu jamais pedi cabeça de uma pessoa, isso é um absurdo. Concorda, Piper? Eu concordo, porque inclusive já pediram a minha
Aliás, eu vou ser o primeiro a te defender, a ficar aqui. Teve um político aí que pediu, mas de qualquer forma. As histórias dele. Mas você vê, nós vamos defender o Piperno. Na última campanha, por exemplo, todo mundo viu vários vídeos de. Eu achei que você ia falar, todo mundo pediu a minha cabeça. Não. Vídeos assim de, enfim, empresários, aquele monte de, enfim, de funcionário lá atrás com camiseta. E aqui na minha empresa, todo mundo vota no fulano. E aí você tinha essas denúncias de que quem não quisesse votar no fulano, se expressasse contra, provavelmente não continuaria trabalhando na empresa.